Estar entre pares. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArteCast, os seus minutos semanais de muita arte e criatividade. E hoje eu vim falar dessa força de estar entre os seus, de se sentir pertencente, e vou falar como esse episódio surgiu para vocês. Bom, como os que me acompanham aqui semanalmente sabem, eu estou vivendo uma nova jornada na minha vida de formadora de educadores maker. E essa educação maker é algo contemporâneo, entre aspas, dentro da educação, no sentido formal do conceito, mas é algo que como educador brasileiro, nós sempre fomos, e de alguma forma a gente não tinha isso formalizado dentro de uma base nacional curricular como temos hoje. E a empresa em que eu estou trabalhando é uma empresa que tem como foco, como missão, democratizar a educação maker pelo Brasil. Então, nós somos, tá sendo um privilégio absurdo ter a oportunidade de conhecer esse Brasil por meio do olhar da educação. Eu sou educadora há 13 anos e uma educadora de chão de sala de aula. Já passei por vários formatos de educação. Já vivenciei a maior parte da minha carreira como educadora foi ensino fundamental e médio, mas já passei pelo EJA, ensino superior, continuo ministrando aulas para ensino superior, mas é a primeira vez que eu tô tendo essa oportunidade de misturar um pouco o que eu acredito dentro de arte e educação, que é através da arte a gente transformar, e através da educação a gente também transforma muito, e arte e educação junto com educação maker faz um samba muito legal. E eu tive a oportunidade incrível de ir para Belém do Pará. Eu não sei se vocês já foram para Belém do Pará, mas para uma pessoa de São Paulo capital, ir para Belém do Pará é um choque logo na chegada, assim. Primeiro pelo calor, mas pelo pertencimento. Se eu fosse resumir a viagem, que nós fomos na sexta, ficamos até domingo de noite, então ficamos um tempinho, mas a palavra-chave foi pertencimento. É rico quando, sei lá, alguém vem para São Paulo capital e me pergunta: qual que é o prato típico da capital? Possivelmente eu diria pastel de feira e caldo de cana. Mas São Paulo é um lugar que encontram várias culturas diferentes. É um lugar plural e difícil de entender São Paulo. São Paulo convida a todos. São Paulo é uma grande festa cultural. Cada bairro tem a sua cultura. Cada microcosmo tem a sua cultura. Então, para mim, foi muito diferente ir para um lugar como Belém do Pará e entender a noção e vivenciar o pertencimento. Eu tinha vivenciado um pouco disso indo para Salvador, mas em Belém do Pará isso ficou escancarado. Acho que porque Salvador talvez eu tivesse uma proximidade um pouco maior por ter uma família basicamente de nordestinos, então era mais próximo. Mas ir para o Belém do Pará foi muito diferente. Entender o paladar, entender o clima, entender os cheiros, entender
o olhar. Foi tudo muito diferente. Mas o que eu percebia no coletivo era principalmente a sensação, a energia do pertencimento daquelas pessoas. Quando você perguntava alguma coisa, todo mundo sabia responder com muita propriedade. Sabia responder sobre o clima, sabia responder sobre os alimentos, contava suas histórias e o brilho no olhar era claro. O orgulho de se contar tudo aquilo. A força que tem quando você se reconhece culturalmente e quando, ao se reconhecer, você pertence àquilo. É muito forte. Culturalmente é muito forte. E pensando nisso, eu escrevi esse episódio para a força que tem estarmos entre pares, nos sentirmos pertencentes a algo. E aí eu encontrei no livro que eu estou lendo há um tempinho, que é Jardim de Infância para a Vida Toda. Tô quase acabando, mas é um livro que eu tô degustando aos poucos. E o autor é um livro que basicamente fala sobre educação maker. Já indico de cara aqui para arte educadores que querem conhecer educação maker. E um parênteses, arte educadores, se apropriem da educação maker, se apropriem desta ferramenta viva e, ao meu ver, muito, muito duradoura dentro da educação, porque é neste território que a gente vai fazer dentro da arte educação, arte educação acontecer com intencionalidade. Então, aos arte educadores que me escutam, vão atrás. Voltando, é um capítulo em que ele fala exatamente sobre pares. E ele diz o seguinte, o autor: ao longo da história, o pensamento e a aprendizagem muitas vezes foram vistos como atividades realizadas individualmente. Quando as pessoas pensam sobre o pensar, costumam se lembrar da famosa escultura de Rodin, O Pensador. Sabe, pessoal, aquela escultura que ele está pensando. Que mostra um indivíduo solitário sentado sozinho em profunda contemplação. É claro que alguns pensamentos ocorrem assim, mas são poucos. Muitas vezes o pensamento é integrado ao fazer no contexto de interagir, brincar, criar coisas, e a maioria dos pensamentos é feita em conexão com outras pessoas. Compartilhamos ideias, obtemos reações, complementamos as ideias delas. Por isso que o teatro é tão forte. Dentre todas as ferramentas artísticas, eu sou apaixonada pelo teatro, porque o teatro, ele só acontece entre pares. E por isso que é tão forte. A partir do momento em que a gente tem um outro ser para compartilhar um pensamento, esse pensamento fica enorme, esse pensamento vira 3. Esse pensamento não é mais seu. Por muitas vezes, como artistas, nós nos sentimos solitários, porque o nosso processo criativo acaba ficando dentro do nosso próprio funil de fruição de mundo, de mistura das nossas próprias crenças e visão de mundo e da expurgação da nossa ferramenta que a gente tem como habilidade desenvolvida. A partir do momento em que a gente tem um grupo de outros artistas, de outros pares e de outras pessoas, não precisa ser só artista, pode ser um grupo de outras pessoas que você compartilha, o processo do criar, o pensamento, a força do criar fica evidente e o pertencimento acontece. É basicamente esse pensamento que eu vivi e vi em Belém do Pará. Continuando aqui no livro, ele diz que o trabalho em equipe permite que os membros assumam projetos maiores, os quais não poderiam realizar sozinho. O próprio teatro, ele não acontece sozinho, ele precisa de pelo menos alguém para assistir. E isso é muito forte. Isso parece que sempre foi para todos, mas a normalização da sociedade
nos colocou em processos individuais, em processos de competitividade. E eu acho que a gente está vivendo um novo momento, um momento único, de entender a força do pertencimento, da coletividade, do compartilhar, e do quebrar essa barreira rígida do conflito, sabe? Da competição, e sim o entendermos o quebra-cabeça, que a gente é uma pecinha desse todo. Aqui ele fala no livro sobre o poder dos pares pela paixão. E eu achei interessante que ele diz que a força dos pares, de você se colocar em pares, é a força da paixão, daquilo que brilha o teu olho. Pra gente, como artista, é muito fácil falar de paixão. A gente tem o que nos mantém vivos, o que nos mantém no trilho de sermos artistas é a paixão. A gente entende isso. A gente às vezes não sabe, a paixão é aquilo que a gente não sabe explicar com palavras. Às vezes a gente quer explicar pra alguém o porquê que a gente escolheu arte, o porquê que a gente faz o que a gente faz, mas a gente não consegue mensurar em palavras porque é no sentido, é no nosso corpo, é no sensorial. A paixão, ela ultrapassa. E ele diz que quando a gente se une com outros pares que vibram essa mesma paixão, o processo do criar, ele fica muito mais forte. O projeto se torna muito mais consolidado, forte, enfim. Continuando aqui do livro, são agora os últimos trechinhos que eu separei aqui para vocês. Aqui ele diz que quando as pessoas sentem que estão cercadas por parceiros gentis e respeitosos, têm maior probabilidade de tentar fazer coisas novas e assumir riscos que são uma parte fundamental do processo criativo. Isso é fantástico pra gente como artista. Quando a gente está... Se coloque na memória afetiva de vocês no processo do estudar, no processo, entre aspas, da nossa formação como artista, dentro dos coletivos, seja a formação que você passou, mas dentro do coletivo, o quanto a gente se sentia enorme, o quanto aquela base respeitosa de suporte para o criar, a gente se sentia enorme e o processo criativo acontecia. Da mesma forma, o contrário. Grupos em que a gente faz parte, que a gente se sente ameaçado, que a gente se sente inseguro, a gente não cria, a gente foge, a gente se sente mal e nosso processo do criar não acontece. E é aqui que trago para vocês para a gente pensar sobre. Se hoje você não está fazendo parte, você não se encontra pertencendo a um grupo gentil e respeitoso... Desculpa meu nariz, eu tô um pouco gripada, por isso que eu tô um pouco fanha. Mas se você não está se sentindo respeitoso dentro do seu grupo, respeitado dentro do seu grupo, se você não está se sentindo... se não está num grupo gentil, você não vai criar. Você não vai fazer a sua arte acontecer. Da mesma forma, o contrário, se você está se sentindo ameaçado num grupo que te aponta, isso vai interferir diretamente nos seus projetos. Por isso que precisa ser um processo ativo, de você encontrar esses pares que existem. Por muitas vezes eles não vão chegar até você sozinhos. Não vai ser o seu grupo de trabalho, onde você está hoje, não vai ser o seu grupo de amigos na escola, não vai ser, você vai ter que ir atrás. E aqui o Artcast, eu acredito que em algum momento a gente pode começar a formar esses grupos, esses clubhouses que ele chama aqui no livro, pra gente poder se sentir pertencente, por que não? Acho que de alguma forma a gente compartilhar, a gente estar num grupo que nos receba através da escuta,
vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. E para finalizar, o que ele diz aqui no livro é que descobrimos que os clubhouses, esses grupos que ele fala, que estabelecem um ambiente de respeito e confiança, são mais capazes de desenvolver uma comunidade de pessoas que têm frequência regular, trabalham de forma colaborativa e se expressam de maneira criativa. É o pertencimento, é o estar, é o querer estar. Por muitas vezes a gente está porque é obrigado a estar. Mas encontrar esses clubes, esses grupos, precisa partir também de uma ação de busca e de uma recepção pelo outro. Às vezes a gente quer se sentir respeitado, se sentir ouvido, mas parte primeiro da gente ouvir, da gente estar nesses grupos, da gente pertencer. Então se apresente para a sua comunidade artística. Pode ser pelo seu bairro, pode ser pela sua cidade, pode ser na internet, mas se apresente sozinho, meu amigo. Você vai ficar pelo caminho. O Artcast, ele surge de uma solidão do compartilhar ideias que eu sentia, e hoje eu me sinto tão pertencente a quem escuta e a quem me manda mensagem, a quem compartilha ideias, a quem empresta a sua escuta para me ouvir e para compartilhar. E é isso que vai fazer toda a diferença para sua arte acontecer. Às vezes a gente busca a grana e é isso que tem que acontecer. Eu preciso virar minha arte, eu preciso fazer virar, eu preciso ganhar grana, mas por muitas vezes é o contrário. Primeiro passo, antes de você se estruturar financeiramente dentro da sua carreira artística, é você pertencer a um grupo artístico, criativo, para aí sim você começar a se estabelecer. Porque processo criativo não acontece sozinho. Arrasou? Se você quer pertencer, se você quer me ouvir, se você quer falar comigo, me chama lá no Instagram, @artcastoficial, que a gente pode conversar mais, aprofundar e nos sentirmos pertencentes a algo muito maior que a gente. Arrasou? Hoje tô um pouquinho gripadinha, mas estou aqui, cumprindo com vocês e compartilhando essas ideias e estando aqui com vocês, pertencendo. Arrasou? Um beijo e até a próxima.